Olá, turma de DCO 1006, Antenas e Propagação. A gente está aqui para mais um vídeo, bem perto de finalizar o curso, para falar de radiopropagação. E aqui a gente vai entrar em uns assuntos que parte deles já foram comentados em outros vídeos, em outros encontros, mas que aqui eu vou dar uma detalhada e eles afetam especialmente aqueles enlaces que são enlaces ponto a ponto. Não vamos falar aqui de enlaces de cobertura, a gente já explorou isso razoavelmente e ainda vamos ter a chance de conversar mais a respeito em encontro síncrono, mas aqui eu vou dedicar esse vídeo para a gente falar de alguns aspectos atmosféricos que têm um grande impacto nesses enlaces de comunicação ponto a ponto. Esses enlaces entre antenas que estão em torres, na cidade, em área suburbana, em área rural, às vezes nas estradas a gente vê isso, muitas vezes grandes antenas, grande parte delas antenas parabólicas, de diâmetros os mais variados, e se comunicando a distâncias também as mais distintas, e muitas vezes por muitos e muitos quilômetros, às vezes dezenas de quilômetros. Ou seja, são enlaces que percorrem grandes porções da atmosfera e que estão sujeitos a alguns fenômenos que acontecem ali, algumas oscilações e que a gente precisa entender. Então, basicamente, o grande assunto de hoje é o que a gente chama de propagação troposférica. Aí alguém pode perguntar, mas quase toda a propagação que a gente tem visto no curso é uma propagação que acontece, grande parte dela, na troposfera, né? Aquela camada que vai em média ali no planeta até uns 11, 12 quilômetros de altura. Sim, é verdade, só que quando a gente chama de propagação troposférica, a gente está querendo salientar para esses efeitos, né, que eu acabei de mencionar, que serão o alvo desse vídeo de hoje. Então a gente vai falar bastante desses efeitos, termina falando um pouco, dando uma introdução a respeito do dimensionamento dos enlaces ponto a ponto, o que a gente precisa levar em conta. O dimensionamento propriamente dito, no detalhe, não é um alvo do nosso curso. Aqui a gente precisa saber dos aspectos de propagação envolvidos. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês terem uma ideia de como é que a propagação entra nesse dimensionamento. Então vai dar para ter uma boa ideia. Então vamos lá, eu dei esse nome aqui bem genérico, mais sobre propagação em enlaces ponto a ponto, porque a gente já tinha visto alguma coisa. Então vamos lá. Bom, um pouquinho de revisão, mecanismo de propagação. A gente tem a onda direta, né, que é a nossa onda que mais interessa no enlace ponto a ponto. Ele é projetado para que o receptor capte esta onda direta e, idealmente, apenas ela, nada além dela, nenhum outro caminho, nenhum outro multipercurso. Ela está sujeita ao efeito da refração atmosférica, que é um grande assunto do vídeo de hoje, tá? Que dá origem, essa refração atmosférica, dá origem ao conceito de raio equivalente da Terra, que é uma coisa que a gente vai aprender nesse vídeo. Reflexão também acaba sendo um mecanismo. Se a reflexão ela está acontecendo permanentemente naquele enlace, existe um ponto de reflexão, no caso de enlace ponto a ponto, tipicamente um ponto no solo, ou então um ponto em cima de um telhado, de um galpão que tem lá no meio do caminho do enlace, né? Um ponto mais próximo ali ao solo, grande parte das vezes. Pode acontecer dela estar sempre presente, então você precisa levar em conta isso daí atuando como um mecanismo de propagação que vai afetar o teu nível de sinal nominal lá no receptor. Mas também a reflexão pode atuar como um mecanismo espúrio que vai acontecer em determinados momentos e não acontecer em outros, conforme condições atmosféricas que levem a existir esse ponto de reflexão muito bem definido que vai originar um raio. E aí, tipicamente, eu estou falando de reflexão especular, aquela que pode ser perigosa para o seu enlace, porque ela está gerando um segundo caminho além do caminho desejado, que é a onda direta. Difração, para algumas frequências, a gente já conversou e já teve vídeo específico sobre difração, muito importante em enlace ponto a ponto.
Também é um mecanismo importante em qualquer tipo de comunicação, mas no enlace ponto a ponto a gente chega a fazer nossos cálculos, dependendo da faixa de frequência, envolvendo o mecanismo de difração. Contando aquele mecanismo, você sabendo que ele está presente, fazendo suas contas e decidindo que mesmo assim aquele enlace pode ser viável de ser realizado. Então muitas vezes ela aparece como um mecanismo. E existem elementos atmosféricos muito importantes, conforme a faixa de frequência. Precipitação, já tivemos também vídeo dedicado a ela. Tradicionalmente a gente vê na literatura, e aí isso é muito para climas europeus, clima temperado, né, que existe em grande parte do mundo, tipicamente acima de 10 GHz. Mas a gente sabe que para clima tropical e equatorial, que é o nosso, o regime de chuva, a intensidade e a dinâmica de chuva, né, esses dois pontos, intensidade e dinâmica, são tão diferentes de outras regiões do planeta que eles passam a ser relevantes, a precipitação, a partir de aproximadamente 8 GHz. A gente já começa a levar em conta, de maneira importante, os cálculos de precipitação para projetar nossos enlaces. E a atenuação gasosa, que aumenta de importância principalmente acima de 10 GB, e mais ainda em enlaces de vários quilômetros, tá? De vários quilômetros, melhor dizendo. Aí ela pode realmente ser significativa e ela está sempre ali. Vapor d'água, oxigênio, né? Basicamente isso. Então, difração, tá? A existência de um obstáculo ali, que pode ser uma montanha, pode ser uma edificação. Essa montanha pode ter vegetação, inclusive a altura dessa vegetação pode variar ao longo do ano e isso influenciar o quanto que aquele obstáculo está difratando a energia. Então, na faixa do VHF, tá? E no UHF baixo, né, VHF 30 a 300 MB, UHF 300 MB, 3 GHz. Então, quando eu estou falando até o UHF baixo, entenda ali o UHF aproximadamente antes de entrar na faixa dos gigahertz. Tá? Os enlaces a gente chega a operá-los, como eu disse, em condição de difração. É comum para essa faixa de frequência, você tem um obstáculo ali na frente e aquele obstáculo muitas vezes não é um impeditivo para que aconteça o enlace, mas as contas precisam ser feitas. Reflexão, ainda fazendo uma revisão, a gente já falou disso, a gente falou bastante de reflexão lá no estudo daquele equacionamento da formulação de Norton. Que a formulação de Norton, existe um raio refletido no solo que dá origem àquele modelo, o modelo de dois raios, ou então um modelo que tem um nome até curioso, o modelo de terra plana. A gente dedicou um vídeo exclusivamente a isso, que era aquele caso de reflexão especular, e por uma característica também bem peculiar da geometria do enlace, que quando fazia com que aquela reflexão especular fosse muito rasante, né, de maneira que ela percorre um caminho muito parecido com o caminho do raio direto, a coisa podia se tornar bem perigosa. Dependia também de algumas características de condutividade do solo, mas não é tão raro assim que aconteça esse tipo de circunstância, o projetista precisa estar muito atento a isso. Então, uma reflexão especular, e como eu disse há pouco nesse vídeo, pode ser uma condição permanente do enlace, então aquilo está atuando de fato como um mecanismo, está sempre ali aquele raio, mas pode ser um espúrio, que aconteça eventualmente, tá? E aí, quando ele acontece, tem o risco de provocar desvanecimentos profundos pela composição vetorial com raio direto, tá? E pode você ter um desvanecimento numa faixa da banda do sinal, que seja um desvanecimento profundo, provocando distorções que têm sérios impactos em comunicações analógicas ou digitais. E tem aquela reflexão, chamada de irregular nessa figura, mas também conhecida como difusa, né, causada por uma superfície que é rugosa. Rugosa para aquele comprimento de onda. Tá? E aí, essa reflexão, se ela ocorre, ela é mais interessante para nós como projetistas de enlace.
Porque conforme já foi explicado lá naquele mesmo vídeo da formulação de Norton, por ser uma reflexão difusa, o próprio nome já diz, vai energia para tudo quanto é canto, né? Então a quantidade de energia que tipicamente é acoplada ao receptor é muito baixa, de maneira que grande parte das vezes pode ser desprezada, não vai gerar um grande impacto. A energia da onda direta aqui, ó, ainda será muito predominante. Bom, e aí vem o assunto bastante central desse vídeo, que é a refração atmosférica. Sobre isso a gente falou muito pouco e não colocou nenhuma teoria em cima, o momento é esse agora. Primeiro, faixa de frequência em que ela é mais relevante. Parte mais alta do HF, ou seja, quando a gente começa a entrar mais ali perto das micro-ondas, antes até, mas já entrando nas micro-ondas, tá? Então o gigahertz baixo, tá? Já começa a ser significativo. SHF até o começo do EHF, depois extremamente elevada, já perde um pouco a relevância, tá? O que é a questão da refração atmosférica? Bom, a atmosfera, se a gente olha ela na vertical, ela é estratificada e cada estrato desse tem um determinado índice de refração, né, que vai diminuindo com a altura, tá, com essa diminuição da própria densidade da atmosfera. Pela segunda lei de Snell, que é a lei da refração de Snell, se você tem essa característica de refração diminuindo com a altura e você tem um raio lançado dessa maneira, ele vai acontecer isso aqui com ele. Um afastamento progressivo da normal entre cada uma dessas interfaces, entre esses estratos. Essa coisa acontece de maneira progressiva, relativamente contínua, tá? De maneira que ele vai fazendo essa curvatura. Então imagina isso numa distância muito grande, e para as frequências que são mais afetadas, por isso que é uma faixa enorme de frequência, grande parte dos serviços ponto a ponto operam nessa faixa de frequência, tá? Para telefonia, para diversos fins. Essa onda não vai, portanto, se propagar entre Tx e Rx de maneira retilínea. Ela vai sofrer uma curva, ela vai sofrer refração, como a luz sofre, tá? A onda de radiofrequência também vai sofrer. E isso tem que ser considerado. A gente pode entender de uma maneira um pouco mais macroscópica da seguinte forma. Tenho aqui um desenho da troposfera, aqui essa fonte aqui bibliográfica botou que ela em média até 11 km, a gente sabe que até 11, 12, mais ou menos, tá? Então, olha só, ela vai ficando menos densa, a atmosfera em situação normal, ela vai ficando menos densa com a altitude. Você imagina, então, uma frente de onda, vamos tentar dar uma exagerada, imagina uma frente de onda aqui, né? Uma frente de uma onda esférica, que ela está aqui, aí depois ela já está aqui, tá se propagando até o destino dela. Porções mais elevadas dessa frente de onda estão sujeitas a uma atmosfera um pouco menos densa. Pense agora em velocidade de propagação. A velocidade da luz naquele meio ali. Menos densa vai ser um pouquinho mais rápida. Na mais densa, vai segurar um pouco, vai ser um pouco menos rápida. Com isso explica de maneira mais macro, tá, que ela vai dar essa curvada então para baixo, tá, nessa situação de atmosfera padrão. Tá? Bom, então conclusão daqui. A gente precisa entender esse comportamento de refração, porque essa história aí de eu pegar um enlace de vários quilômetros e visualmente apontar uma antena para outra, pode ser que não funcione. Eu ter a surpresa de que elas estão ali apontadinhas, visualmente isso está acontecendo, mas não está chegando grande parte da energia, porque ela se curvou para fora do feixe principal, ali a abertura de 3 dB, tipicamente, da antena receptora.
E aí surge um conceito muito importante. Vamos tentar entendê-lo aqui, embora a gente ainda vai ter a chance de conversar também a respeito em encontro síncrono. Isso muitas vezes dá muita conversa para tirar dúvida, para entender melhor. Mas vamos introduzir a ideia aqui. Raio equivalente da Terra. Então veja só, a gente acaba de descobrir que a gente tem que saber a respeito dessa característica de variação de índice de refração para saber então com que ângulo eu tenho que lançar esse raio, porque eu considero que ele vai fazer uma curvatura e ele tem que aterrissar lá na antena receptora. No fim das contas, eu preciso dessa informação. Como é que é essa curvatura aí? Bom, a atmosfera, né, da forma como ela é, e que eu vou ter que construir enlace, ele vai fazer aquela curvatura. A cada ponto desse deslocamento, aquele raio ali propagante vai ter uma certa distância em relação ao terreno. Ele está fazendo a curvatura e eu tenho a cota dele, a altura dele em relação ao terreno. Cada ponto ali. Tá? Bom, a gente pode fazer o seguinte, seria muito trabalhoso para um projetista. Imagina um projetista que ele está em cima de um mapa, aquele mapa ele vai plantar uma torre no ponto A, a outra no ponto B, vai extrair o perfil topográfico daquele mapa ali e tem que fazer um enlace e tem que ver se tem obstruções, se não tem, qual é a distância. Ele vai traçar um elipsoide, né? Lembra, o primeiro elipsoide tem que ter um certo percentual desobstruído, esse é o assunto do vídeo de difração. Ele vai ver se está desobstruído, se está obstruído, vai fazer as contas dele. Mas ele tem que saber que aquela linha que ele vai traçar não é uma linha reta. E isso é um problema. Que curvatura é essa que o projetista vai ter que desenhar ali? Lembre, inclusive, há tempos atrás, em que não se fazia isso por software. Se fazia isso na mão. Que curva é essa que ele tem que fazer em cima do terreno? Que é a trajetória de propagação. Isso era uma coisa complicada. Tá? Isso depende da característica de refratividade da atmosfera. Qual foi a ideia que surgiu? Se a gente fizer o seguinte, o que importa é eu saber que existe uma altura em que esse raio propagante estará do terreno, né? Isso eu tenho que saber em cada ponto. Isso é relevante de saber. E se a gente pega esse raio aí que é curvo, vamos desenhar ele sempre como uma linha reta? Só que para a gente não cometer um erro, esta curvatura que ele faria, vamos imprimir essa curvatura alterando o raio do planeta, criando um raio fictício, que é esse tal desse raio equivalente da Terra, modificado, de maneira que as alturas de tudo que está sobre a superfície do planeta, todo aquele relevo, vai ser alterada, porque eu mexi, ele poderia ser um raio menor, que o planeta está mais assim, aí vira um raio maior, o planeta está mais assim, porque o raio agora é maior, mexeu nas alturas desse relevo aí, né, em relação àquele raio que está passando ali. Então, eu usando desse artifício, eu consigo mexer nessa distância relativa entre o raio que está passando lá em cima, o raio propagante, e o relevo. De maneira a fazer o seguinte, agora que eu resolvi traçá-lo como uma linha reta, que é muito mais fácil para o projetista, plantou as duas antenas lá e pega uma régua e traça uma linha reta. Muito mais fácil. Então, como ele fez isso, essa linha reta, para eu computar adequadamente essa diferença, essa cota entre o raio propagante e o terreno, eu vou e mexo no terreno. Mexendo em quem? No raio do planeta. Para manter aquelas distâncias do jeito que era, ou seja, eu reproduzo a situação original. Não alterei quem é o meu problema. Se o raio passava a 20 metros do topo de um obstáculo, na situação real da atmosfera, nessa alteração que eu fiz, ele vai continuar passando a 20 metros do topo daquele obstáculo. Se ele era curvo assim, o raio, e eu fiz ele ficar reto, ou seja, ele deu uma baixada, né? O raio do planeta ele era assim, né? Aquele obstáculo era mais protuberante para cima. Se eu aumento o raio, fica assim agora, aquele obstáculo deu uma descidinha também, né? Na mesma proporção. Então a gente mantém essas cotas relativas, ou seja, o meu problema de propagação continua sendo o mesmo.
Exatamente o mesmo. Só que eu facilitei agora a tratativa disso para fazer projetos. Tá? Então esse novo raio é o raio equivalente da Terra, conceito extremamente importante que todo projetista de um radioenlace tem que estar sabendo qual é o raio equivalente para aquela região. Perceberam como ele varia de região para região do planeta? Porque é uma característica atmosférica, essa característica da curvatura do raio propagante. Bom, essa figurinha é só para a gente entender que atrelado a um raio, isso daqui ó, são vários círculos aqui de raios distintos, conforme a gente vai aumentando o raio, um conceito que a gente pode associar, que é o conceito de curvatura, a curvatura vai diminuindo, né? De maneira que a gente pode criar um conceito aqui, ó, que é curvatura. Curvatura como sendo o inverso do raio. Tá? Então, se a gente... Vamos formular agora aqui o nosso problema, matematicamente. Se eu chamo de A o raio real da Terra, pega o raio médio aí do planeta. Tá? A linha vai ser o raio da Terra modificado, é o raio equivalente da Terra. É esse aí que a gente está querendo obter. R é o raio de curvatura do trajeto de propagação. Ele não faz uma curva. Aquilo ali tem um certo raio. Existe uma origem ali que gerou aquela curvatura. Esse R aí, é um raio. Vamos fazer o seguinte problema. É aquela ideia de que essas duas curvaturas, existe uma curvatura original do planeta, existe a curvatura do raio propagante que está passando lá em cima. A subtração entre essas duas curvaturas, tá, é um parâmetro importante. Por quê? Porque se eu quiser criar uma segunda situação, essa situação que a gente está inventando, de tornar o raio propagante reto e mexer no raio do planeta, tá? Quando eu crio essa nova situação, essa diferença de curvaturas nova que eu criei, ela tem que ser igual à diferença de curvaturas antiga. É isso que estabelece que o meu problema está mantido mesmo, que eu não distorci o meu problema. É isso que a gente está criando com essa igualdade. Olha o que está sendo feito aqui. 1 sobre o R pequeno. Isso daqui é uma grandeza que me diz respeito à curvatura do raio propagante. Subtraído da curvatura do planeta, 1 sobre o raio. Aí aqui eu vou escrever essas duas parcelas aqui da maneira nova que eu estou propondo. A maneira nova, eu peguei o raio propagante e transformei numa reta. Uma reta tem que valor de curvatura? Uma reta ela é obtida, ela seria uma curva com esse raio tendendo para infinito, né? Tanto que ela ficou reta, não tem curvatura nenhuma, essa parte aqui, ó. Né? Ou seja, é 1 sobre infinito. É esse zero aqui. Subtraindo agora de uma curvatura que é aquela que eu inventei. Por que eu precisei inventar essa nova? Para essa igualdade aqui ficar verdadeira. Para essa igualdade ficar verdadeira, não pode ser mais agora o quê? Menos 1 sobre A de novo. Tem que ser 1 sobre uma coisa nova, inventada, que a gente está chamando de raio equivalente do planeta. 1 sobre a linha. Aí eu vou e coloco essa igualdade, porque eu quero que essa minha nova situação que eu estou inventando, ela reproduza a situação anterior. Botei a igualdade e a gente resolve para a linha. Então, quem é esse a linha? Uma relação entre o raio do planeta e o raio de curvatura do feixe propagante, que depende de condição atmosférica, da troposfera. Então, isso daqui fica para ser calculado, dependente desse R aqui. Esse daqui é uma dificuldade. A parte mais difícil é descobrir esse R para as distintas regiões do planeta. Tá? E aí ele dá origem a esse A'. E quem é que faz essa conta? Ainda é o projetista que tem que fazer isso. Então, cadê aquela dificuldade que a gente estava querendo reduzir? Mas agora ele tem que fazer essa conta, tem que descobrir quem é esse R pequeno. Onde é que facilitou? Facilitou o seguinte. Estudos são feitos a respeito da característica de refratividade, de variação com a altura da refratividade do planeta. Essa continha ela pode ser feita para diversas regiões do planeta e a gente descobrir a situação que acontece a maior parte do tempo nas várias regiões do planeta, algumas outras situações que acontecem
menos vezes, mas que podem ser perigosas, a gente vai ver isso daqui a alguns slides. Tá? Então, existem estudiosos que fazem esse tipo de cálculo. Tá? Muitas das vezes não é a mesma pessoa que é o projetista de enlace. O projetista de enlace é um usuário dessa informação. E aí, olha o que é interessante. No fim das contas, então, a gente descobriu quem é esse novo raio. E se eu desenho o planeta com este novo raio e ploto em cima dele todo aquele relevo que tem em cima deste novo raio, aí agora eu planto lá minhas antenas e traço uma linha reta entre elas. Perfeito, assim vai ser o meu enlace. Então, o que dá origem quando a gente tem uma coleção desses novos raios equivalentes no planeta? Dá origem a figuras como essa, cartas de projeto, em que elas têm essa curvatura aqui. Ó. Essa curvatura é para um valor específico de raio equivalente do planeta. Aí o projetista vai lá e desenha aquele perfil topográfico que ele extraiu lá do mapa cartográfico dele, desenha aquilo ali, bota as torres e ó, linha reta. Sempre vai desenhar uma linha reta, não vai se preocupar com a curvatura do raio propagante, porque a curvatura está de alguma maneira impressa aqui, por meio de um cálculo desse jeito aqui. Vamos continuando aqui esse assunto. Essa é a ideia do raio equivalente. E aí vamos ver distintas situações para esse raio, já que ele varia com condição da atmosfera, e a atmosfera varia, ela não está sempre naquela condição padrão, usual não. Condição usual, típica, tá? Como é que está o planeta? Tem lá um raio, né? Raio R grande do planeta, raio de curvatura do feixe propagante, esse R aqui, tipicamente um R maior do que o R do planeta. E aí eu quero transformar isso na nossa situação inventada de raio equivalente. Transformei o meu raio curvo numa reta. A superfície do planeta foi alterada, a curvatura dela, tá? Porque tipicamente a gente terá um raio novo do planeta, R' maior do que o R do planeta. Tá? De maneira que a gente, em geral, vai escrever R' como sendo um fator K que multiplica o R real do planeta, onde K está entre 1 e tendendo para infinito, um valor maior do que 1. Essa é uma situação mais corriqueira encontrada na atmosfera. A gente vai obter um raio equivalente que é maior do que o raio do planeta. Aqui, ó, ele estava desse jeito, mais curvo o planeta, ele ficou mais próximo de uma coisa plana. Por quê? Porque esse raio aqui que era curvo ficou reto, ele deu uma descidinha aqui, não deu? Então a superfície do planeta dá uma descidinha também para acompanhar. De maneira que em cada posição aqui, se eu fizer essa cota aqui, ó, terreno até o raio, e fizer aqui terreno até o raio, vai ser reproduzido perfeitamente. Então, se a gente mudar a nomenclatura agora, o que no slide anterior a gente chamou de A e a linha, agora a gente está chamando de R grande e R grande linha. Tá? O fator K ele é dado por R' sobre R, tá? Que é o chamado fator K da Terra, fator K de raio equivalente da Terra, tá? Que é exatamente isso daí. E que agora vocês entendem perfeitamente que esse fator K nada mais é do que um parâmetro atmosférico, meteorológico. Tá? De acordo com a condição da atmosfera, eu teria um K diferente, dando origem a um R' desse diferente. Ou um R' diferente, que dá origem a um K, enfim. É um parâmetro meteorológico descrito dessa maneira. Ele tem relação com o gradiente de refratividade, que é o dNdH. N grande, a refratividade, ela é parente da refração, tá? É que são números um pouco mais tratáveis, né? Então a gente cria essa ideia de refratividade, varia com a altura. Para uma atmosfera em condição normal, é uma variação de decréscimo com a altura, é um gradiente negativo. Tá? Então, tipicamente, em condições normais, dNdH é menor do que zero.
E o K ele pode ser escrito dessa maneira, então a relação com isso daqui. Então, voltando àquela figurinha, botando ela agora um pouco maior, atmosfera padrão. A atmosfera padrão, ela tem, no mundo inteiro, isso é considerado uma coisa bem curiosa. Quando a gente chama de atmosfera padrão, o valor de K é 4/3. Repara que é um valor que atende àquela condição mais usual, está entre 1 e infinito, um valor ligeiramente maior do que 1. E 4/3 é um valor bem típico que acontece grande parte do tempo no planeta, tá? Independente do clima. Vai ser mais corriqueiro em uns climas e em outros pode ser que tenha uma maior variabilidade no entorno desse valor. Mas é aquela coisa, você está chegando para projetar uma determinada região, não tem a menor ideia, não teve acesso a um estudo específico, detalhado a respeito do fator K daquela região, o teu K de início de projeto tipicamente será o K 4/3. Então, climas temperados, isso é muito válido. Tá? Agora, olhem uma coisa importante que acontece no nosso caso. Tá? Climas tropicais, o K, ele tipicamente ele vai exceder menos o 4/3, tá? Porque parte das vezes ele vai estar ali oscilando para valores menores do que 4/3, chegando até valores... Isso aqui não é uma ciência tão exata, isso daqui está descrevendo valores típicos, essa faixa aí, que pode chegar a ser tão pequeno como 2/3. E 2/3, reparem que ele está violando a condição usual, ele é um valor menor do que 1. Vamos entender daqui a pouco o que significa falar em um valor de K menor do que 1. Uma situação bem peculiar, bem atípica e muito importante de ser entendida. Porque ela pode ter efeitos severos na radiopropagação naqueles instantes em que ela acontecer. Então aqui, vamos descrever situações que estão fora da condição padrão de refratividade. São aqueles valores de K atípicos, mas que acontecem. Primeiro caso aqui, olha, uma coincidência muito grande, o feixe, ele vai aqui, sempre mantendo essa mesma distância aqui da superfície do planeta, né? Eles têm o mesmo raio de curvatura. O feixe propagante e o planeta, Rzinho aqui igual a R. De maneira que o que acontece quando eu transformo em terra equivalente? Isso daqui vai ficar reto, isso aqui vai ficar reto também. É o caso da superfície do planeta, a gente considerar ela plana mesmo, seria o raio equivalente tendendo para infinito. Logo, o K tendendo para infinito também. Então é aquele extremo lá de situação usual, que eu denominei, usual, mas nem tanto, porque a gente está no extremo, tá? É o K tendendo para infinito. E outro caso, também puxando para uma outra ponta, é a gente estar em uma condição tão atípica da atmosfera que o efeito de refração está muito pouco pronunciado, praticamente não existe. Aquela estratificação, você às vezes por uma ampla camada, você tem um índice de refração variando muito, muito pouco. É uma situação atípica. Tá? De maneira que o feixe já é reto. Eu não preciso fazer nada. Tá? Então é a situação que o raio equivalente é igual ao raio do planeta, ou seja, K igual a 1. Acontece também. Tá? Agora vamos ver outros casos, também fora da condição padrão. Bom, o que acontece com um K maior do que a condição padrão? É o que a gente chama da condição superpadrão. É refratividade que é maior do que o padrão, que é 4/3. Tá? Quando é maior, o que a gente percebe, né, até pela definição do K dá para perceber isso, seria pela definição de K, o K ficando grande, né, é o R' ficando grande. Tá? Então tudo se passa como se não, é o que de fato acontece. Esse raio propagante, ele curva em direção ao planeta, mas abruptamente. Tá? Então ali ele vai cair, né, ele vai morrer ali mais perto do que seria numa condição padrão.
tem a condição superpadrão. Tá? Existem as condições subpadrão, ou seja, o K menor do que 4/3, que são mais corriqueiras de acontecer, que é a condição subpadrão em que o K é menor do que 4/3, mas ele é ainda maior do que 1. Tem uma faixinha ali de oscilação do K em que isso acontece. Que é aquela situação em que, ao contrário dessa, ele vai demorar mais, ele vai andar mais até cair, até se dirigir, fazer aquela curvatura em direção à superfície do planeta. Tá? Agora, tem uma região de valores de K, que é subpadrão também, mas que é o que a gente chama de subpadrão extremo. Ele baixou tanto que ele ficou menor do que 1. Quando ele é menor do que 1, aconteceu uma inversão da concavidade dessa curvatura dele. Ele vai curvar para cima agora, porque é menor do que 1 o valor de K. Ou seja, o raio sobe. Tá? O que a gente chama de subpadrão extremo. Isso quer dizer que o índice de refração está crescendo com a altura. Olha que situação. Tá? Isso às vezes acontece com decréscimos muito abruptos da temperatura com a altitude, ou então oscilações muito atípicas de pressão na atmosfera. Tá? Lembrando que a atmosfera, né, temperatura, pressão e umidade. Essa combinação vai compondo o comportamento da atmosfera. Então, decaimentos muito abruptos, né, gradientes muito elevados de temperatura atípico, né, ou oscilações também atípicas de pressão, podem dar origem a esse fenômeno aqui, em que o índice de refração, em algumas porções da atmosfera e por alguns instantes, tá, que pode ser longo, tá? Isso é um fenômeno de larga escala. Eu estou falando de instantes, mas não vamos confundir, é um fenômeno que acontece por horas, por dia inteiro, tá? Por mais do que um dia até. Ele pode ter esse tipo de inversão. Tá? E a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então, o sumário aqui, tá? K maior que 1, K igual a 1, K menor do que 1. Alguma situação dessas é mais crítica, é mais interessante do que outra. Olha, na prática, se você fez o seu enlace sabendo qual é o fator K predominante naquela região, um outro fator K que, embora não predominante, mas ele pode também acontecer, e você estava ciente disso tudo, você estava bem munido para fazer o seu projeto e fez ele adequadamente, você não vai ter surpresas no teu projeto. O grande problema, às vezes, acontece quando você não tem conhecimento adequado de como é que são as oscilações de fator K naquela região do enlace. Aí você pode ter surpresas. Quer ver uma surpresa que acontece e que costuma ser séria, né, quando acontece? Se você tem um obstáculo no meio do caminho e você fez ali suas contas do valor de difração para aquele obstáculo, e de repente ele nem está difratado, ele está completamente desobstruído, o teu enlace, fez lá a tua continha de difração, considerando um valor K. Tá? E aí você descobre que aquele valor de K naquela região, na verdade, é menor do que você tinha planejado. Ou seja, esse seu raio ele não passaria tão aqui em cima, ele é um raio mais tendendo para esse aqui. Ou seja, ele é um raio que vai passar mais perto do obstáculo do que você imaginava. Ou uma outra situação, está lá o teu projeto para o valor de K mais usual daquela região, e em determinados momentos aquela região é uma região em que acontece essa condição de subrefratividade extrema, em que o K cai para baixo de 1 e aquela curvatura vai para baixo, e aquele obstáculo que estava, o teu enlace estava liberado do obstáculo, de repente está o teu enlace passando pelo obstáculo porque alterou característica de refratividade. Pode também acontecer. Então, daí o conhecimento fundamental do projetista de como é que é o fator K e como é que ele oscila. Tá? Então, olha, refração, essas variações de curvatura do feixe causam obstrução parcial por obstáculo, que eu acabei de dizer,
Desvio da energia para fora da área de abertura da antena receptora, uma condição de subrefração, superrefração, ambas podem desviar o feixe. Anomalias de propagação, como multipercurso atmosférico e dutos, a gente vai falar daqui a pouco sobre esses dois assuntos. Modificação das condições de reflexão, olha como é que isso pode afetar até mesmo o raio refletido. Se o raio refletido ele percorre grande região da troposfera, ele também estará sujeito a essas coisas, a essa variação de refratividade, a qual está sujeito o raio direto. Então aquele ponto de reflexão que se achava que estava numa região, que era uma região rugosa, que então estava tudo resolvido, ele pode oscilar com as variações do fator K, e aquele ponto de reflexão, então, mexer um pouco, né, aquele raio ter algumas alterações, e você ter surpresa com a tua reflexão não ser mais difusa e se tornar, quem sabe, né, por azar, uma reflexão especular e alterar demais o teu enlace. Então isso tudo por conta de variabilidade do fator K. Falar um pouco de desvanecimentos, essas oscilações do nível do sinal. Agora a gente já não está falando propriamente dos mecanismos. Os mecanismos, lembrando, atuam naquela definição da potência nominal lá no teu receptor. Agora, como é que oscila no entorno? Isso vai dizer muito a respeito da qualidade do teu enlace. Será que ele vai cair com frequência? Será que ele vai ter taxa de erro de transmissão com muita frequência? Porque ele vai ter oscilações da qualidade dele. Os desvanecimentos são os fenômenos de propagação associados a isso. Tem a ver com a qualidade do teu enlace. Obstrução, multipercurso atmosférico, duto troposférico, esses dois assuntos aqui a gente vai falar um pouquinho melhor ainda agora nesse vídeo. Alteração de reflexão. Essas causas todas aqui, olha que interessante, elas são relacionadas à condição de céu claro. Tá? A dinâmica dessas coisas aí, isso tudo acontece em condição de céu claro, ou seja, em condição em que não está chovendo, devido a variações atmosféricas que acontecem em condição de céu claro. A gente olha para aquele céu claro e parece que a atmosfera está do mesmo jeito sempre, né? Desde que não esteja chovendo, mas ela pode estar com anomalias ali que vão afetar na radiopropagação, mesmo que não visível. E um desvanecimento extremamente relevante, chuva, tá? Conforme a gente sabe, que desses todos aqui é o único, evidentemente, não associado à condição de céu claro. Por obstrução está aqui um exemplo. Ó. K4/3, tudo funcionando direitinho. Aí, a atmosfera ao longo de um dia inteiro, por exemplo, foi mudando, esse raio aqui foi baixando, até que chega um momento muito crítico em que começou a obstruir mais do que o teu enlace aguenta, mais do que ele tem margem para suportar, e o teu enlace, em determinado momento do dia, sai do ar. Tá? Às vezes um enlace de alta frequência, que você esperaria que ele só sairia do ar se estivesse chovendo, não está chovendo, tudo normal, e chega a determinada hora do dia, ele sai do ar, algumas horas depois ele volta, e às vezes dia após dia acontece o mesmo fenômeno. E pode ser um fenômeno desse. Ocorrência de subrefração. Lento, tá? Não seletivo em frequência, ele vai acontecer para toda aquela faixa do sinal. Então toda ela será atenuada se houver uma obstrução aqui. Tá? Então isso é interessante, esse aspecto, porque vai atenuar, mas pelo menos vai atenuar a banda inteira da mesma forma. Isso você resolve com amplificação, por exemplo, isso é crítico, tá? Pode ser muito crítico se você não projetou o enlace para isso, mas muitas vezes será menos crítico do que se ele fosse seletivo em frequência, tivesse um comportamento como um filtro, atenuasse de forma diferente determinados pedacinhos de banda do sinal. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser resolvida por outros mecanismos, que não é mais um mero amplificador. E o multipercurso atmosférico, que são múltiplas vias, é uma situação também de anomalia.
podem ser criados outros caminhos na atmosfera além do direto, e que se você ainda está numa situação, né, o seu enlace está numa situação em que por alguma razão aquele caminho direto está obstruído, tá, que pode ser uma condição até de uma obstrução temporária por difração, esses outros caminhos que porventura existem, eles passam a ter uma relevância importante e a composição vetorial deles lá no receptor gera oscilações que podem ser oscilações rápidas, tá, no tempo. Tá? E por eles terem percorrido caminhos distintos, eles chegam em fases distintas, e com essa oscilação em fases distintas, né, você terá atenuações distintas em cada pedacinho de frequência. Tá? Variação de fase entre esses raios aí depende de lambda, né? E o lambda ele vai variando dentro do canal onde está o teu sinal. Né? O teu sinal está ocupando uma série de valores de lambda. Então vai ter atenuações distintas para cada valor desse de lambda, e aí a gente diz que uma condição dessa, o teu canal se tornou um canal seletivo em frequência. Está se transformando num filtro, que é grave, porque ele impõe distorções. Tá? Então o fenômeno é rápido, a variabilidade no receptor é muito rápida, tá? E ele é seletivo em frequência porque ele está associado a múltiplos caminhos. E aí vem a questão do duto. Tá? Duto é um fenômeno muito curioso, muito interessante, que é um aprisionamento do teu raio propagante num certo volume da troposfera. Repara aqui é o caso de um duto superficial. Você tem uma condição da troposfera que está em superrefração aqui. Né? Então, superrefração é o K maior do que 4/3, vai ter aquela curvatura mais acentuada em direção ao planeta, de maneira que nessa região de anomalia isso aqui pode acontecer. Mas pode ter um pedaço da propagação, de uma parte de frente de onda, que está mais angulada e que vai pegar aqui no limite desse duto e pode ir muito, muito longe. Esse daqui tipicamente vai ser atenuado muito rapidamente, porque dá muitos saltos na própria superfície e vai se atenuar muito. Mas esse aqui, um pouco superior, pode ir muito, muito longe, ultrapassar a sua antena receptora, gerar algum sobrealcance, inclusive. Tá? E pode ter aquele que saiu fora também, não vai pegar o duto, tá? Mas também é um raio que não vai atingir a sua antena. Então é uma condição em que você está desviando o seu feixe da antena. Tá? Duto superficial. E tem uma outra condição similar, tá? Só antes disso. É muito instável essa ocorrência. Alguém poderia imaginar, poxa, mas então se a gente souber exatamente quando é que vai acontecer o duto e colocar minha receptora bem pegando ali naquele duto, e eu conseguiria fazer propagações muito longas, mais longas do que o normal, ter menos perdas do que o normal, porque ela está sofrendo um efeito de canalização. Tá? Acontece que é bastante instável a ocorrência de duto, tem uma certa imprevisibilidade, a gente até tem como saber situações em que é mais frequente acontecer. Geralmente, atmosferas muito secas, em cima de superfície muito úmida. Imagina um enlace sobre uma superfície úmida e que em determinada região, em determinada época, a atmosfera está muito seca, perdeu muita umidade. Essa discrepância aí ela é típica para a criação de duto, em determinados horários do dia. Tá? Mas é algo, não dá para você bolar um enlace contando com isso daí. Na verdade, você tem que imaginar que isso pode acontecer e prever mecanismos do teu enlace, você tentar que ele sobreviva a isso. Vou falar disso um pouquinho mais adiante. E tem o duto elevado, em que ela tem uma atmosfera normal ou padrão, ou mais acima também, e ela é um sanduíche, em que aqui no meio tem a condição de superrefração, criando um duto que não está aqui na superfície, ele está elevado. E aí mantém a mesma história. Esse tipo aqui, ele pode, por ele estar mais lá no alto, ele pode sim, quando acontece, gerar um sobrealcance
muito grande. Inclusive você passar a interferir em enlaces que você não deveria estar interferindo. Em que você fez o seu projeto, você acharia que não está interferindo, mas em determinados momentos você está sim causando essa interferência devido à existência do duto. É isso que está sendo dito aqui. Vamos falar um pouquinho de cálculo de enlace e desempenho, já indo para a parte final aqui do nosso vídeo. Repetindo a figurinha que vocês já têm conhecimento, típica para enlace ponto a ponto, não vou falar de novo disso, vocês já viram. A única coisa que eu vou trazer, agora que vocês já sabem a respeito do fator K da Terra, do raio equivalente, é o seguinte. Quando a gente faz essa conta para descobrir a potência nominal no receptor, ou seja, a gente está trabalhando com os mecanismos de propagação, essa difração que porventura exista, tá? Eu calculei para determinado obstáculo, né, ou um conjunto de obstáculos. Então, que parâmetro K que eu usei, que condição de refratividade que eu usei para descobrir como é que está a relação entre a altura desse raio que está passando, esse feixe, e o obstáculo? Geralmente é o que a gente chama de K mediano. É o fator K da Terra excedido 50% do tempo. Tá? É aquele que valores ali no entorno dele serão os mais corriqueiros de acontecer. Esse que tipicamente, se você não tem informação adicional, tipicamente esse K mediano é aquele K 4/3 que a gente viu ainda há pouco. Esse K mediano aí. Tá? E atenuação gasosa para frequências mais altas, enlaces mais longos. E aí a gente tem isso aqui, a gente já passou por isso também, como é que determina a potência limiar, ela vem a partir da relação sinal-ruído requerida. Tá? No encontro síncrono a gente fala mais um pouquinho disso. Isso é importante, mas a gente já passou. E tem a margem é a nominal, que eu calculei no slide anterior, menos o limiar. O quanto eu tiver aí de folga, um valor que tem que ser positivo, evidentemente, o quanto eu tiver de folga aí de alguns dB, me dá a margem que eu tenho do enlace. E aí, quando eu tenho a margem, eu vou agora calcular desempenho. Margem é um parâmetro fundamental para eu entrar em alguns documentos da UIT, União Internacional de Telecomunicações, e com esse valorzinho aí de margem, descobrir o quanto que o meu enlace está muito ou pouco suscetível a determinado regime de chuva, para aquela frequência que eu estou operando, o quanto que ele está suscetível a todos aqueles fenômenos que acontecem em condição de céu claro. A margem é que vai me dizer se esse enlace está robusto ou não está para todas essas intempéries meteorológicas. Tá? Então o que resta fazer? Bastante coisa ainda. Por enquanto a gente fez só o orçamento de potência, potência nominal, e descobriu a margem. Analisar a reflexão, quer seja aquela reflexão permanente ou analisar oscilações da reflexão, né? E verificar todos esses elementos não determinísticos, esses elementos probabilísticos, que podem degradar o enlace. E essa tabelinha aqui é bem interessante. Tá? Ela mostra causas típicas de desvanecimento, e o que eles vão gerar de atenuações, né, de problemas no teu enlace, são essas duas colunas aqui, mas que é plano, ou seja, é igual em toda a faixa de frequência do teu sinal, ou é seletivo em frequência, é aquele comportamento de filtro. Então, olha, ou absorção, tá, de dissipação, chuva, né, obstáculo, duto e reflexão. 4 tipos aqui. 4 causas de desvanecimento. E como é que vai ser a atuação? Plano ou seletivo? Isso aqui é baseado em tudo que a gente já falou. Eu quero que vocês deem uma olhada, ver se está bem entendido e a gente conversa sobre isso daí. Essa tabelinha é fundamental. Para analisar a reflexão, tem algumas questões, a gente já viu parte delas. Região de reflexão é rugosa? Tá? Se for rugosa, em geral esse raio não vai ser problema, você pode até desprezar. Se não for, você tem que fazer uma análise. Tá? Então, superfície não rugosa. Vamos determinar o atraso desse raio em relação ao direto? O atraso de propagação dele?
Porque aí a gente pode concluir o seguinte, né? Se esse atraso é da ordem de grandeza de uma largura de bit, ó, já estamos falando agora dos sistemas de telecomunicações. Às vezes um critério é, se esse atraso é da ordem de grandeza da largura de bit, isso é relevante, tá? Ele pode estar contribuindo com uma interferência que a gente chama de intersimbólica. Chegou um símbolo e está chegando um outro pelo outro caminho se interferindo. Você faz essa análise muitas vezes por meio do cálculo dessa diferença de tempo de chegada entre eles comparado com o tempo de bit do teu sistema de comunicação digital. Olha como é que as coisas se relacionam. Tá? Para você saber se é relevante ou não levar em conta aquele raio refletido e ver o que dá para fazer com aquilo ali. Né? Levar ele em conta é saber que ele é importante para aquele enlace. Então, seria muito interessante você arrumar um jeito de eliminá-lo. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no encontro 5. E vocês já podem ir aí refletindo sobre maneiras de se eliminar um raio refletido. Será que dá para fazer isso? Matar a influência de um raio refletido? Confirmado que ele não é desprezível, também não há um método único de considerá-lo nos cálculos, que eu disse. Né? Ele pode ser tratado como um sinal interferente. Você fazia toda a tratativa em termos de formulação como se ele fosse um sinal interferente chegando. Tá? É uma maneira de se fazer. Tá? O ideal, né, você descobriu que tem lá um raio, é você tentar formas de eliminar a influência desse raio. Tá? Desvanecimento plano, né, você tem o fator climático K. E aí tem uma certa infelicidade na denominação desse fator climático K. Esse K não é o K da Terra que a gente acabou de ver, é um outro fator K, é o fator climático K, né, que atua muito na ocorrência de dutos troposféricos, por exemplo, entre outras coisas. Tá? Não é o do raio equivalente, tá bom? O fator climático. Conhecer aquela taxa de chuva, se o teu modelo é um modelo que pega só o R001, como a gente já viu, ou se é um modelo que pega toda a distribuição, que é um modelo mais preciso, mais adequado. Para o nosso clima, por exemplo, é um modelo mais adequado, que ele pega toda a distribuição. Então a gente está falando de chuva, de desvanecimento plano. Chuva vai afetar toda a faixa ali daquele teu sinal, ela vai afetar basicamente da mesma maneira. A chuva não é seletiva dentro daquela banda do seu sinal. Tá? K mínimo, esse K a gente não falou. A gente falou do K mediano. Né? O K mínimo ele é importante quando a gente está fazendo levando em conta o desvanecimento plano. Que no caso de obstáculo, né, o desvanecimento plano é aquela oscilação do fator K que vai fazer o seu obstáculo que não obstruía muito, agora ele está obstruindo. Aquela variabilidade lenta, né? Desvanecimento plano. O que é o K mínimo? O K mediano é aquele dos 50%. Né? O fator K mínimo é o K que ele é excedido 90% do tempo. Ou seja, a grande maioria das vezes, o K existente na atmosfera é maior do que esse valor mínimo aí. Porém, tem aí esses 10% em que ele pode, né, estar ali na redondeza, ser praticamente igual ou ser até menor. E aí é problema. Tá? É um valor de K mínimo que se usa em alguns enlaces, em grande parte do Brasil, por exemplo, é aquele K mínimo ali próximo de 2/3. Tá? E aí é importante conhecer, porque se você está numa situação que está chegando ali perto, quer dizer que o teu raio está ficando mais perto do terreno. Né? Reparem, a situação muito menos típica de acontecer. Tá? Mas o teu enlace, o cálculo de desempenho do teu enlace quanto a desvanecimento plano por obstáculo, tem que levar em conta. Você insere na tua metodologia um valor de caminho. Olha que grau de precisão que a gente tenta obter. Tá? Porque ele pode derrubar teu enlace. E uma coisa interessante, o desvanecimento plano, a gente consegue até certa medida combatê-lo, minimizá-lo, mitigar, como a gente chama,
construindo enlaces que são mais inclinados. O que é um enlace inclinado? É que a diferença na altura, né, da transmissão e recepção é grande. O enlace que ele é bastante inclinado, ele é pouco horizontal, ele está muito inclinado. Tá? Você consegue furar melhor a atmosfera e ficar menos sujeito a vários desses fenômenos aí de desvanecimento plano, tipicamente esse relativo ao fator climático K, essa questão do duto aqui, ele é menos suscetível a entrar num duto, é como se ele estivesse furando, né? O duto ele é perigoso se você entra um pouco mais ali, né? Ali, um pouco mais rasante, vamos dizer assim, você entra nesse duto e fica por ali, você pode entrar numa situação em que você não sai desse duto. Mas se você está atravessando ele, né, é grande chance de que o teu enlace consiga passar por essa anomalia da atmosfera e vai chegar onde tem que chegar na tua antena receptora. Tá? Então, enlace inclinado, ele é uma estratégia de projeto muito interessante. Se você tem essa possibilidade de inclinar, você tem várias posições que você poderia colocar a sua antena na torre. Se você tem a chance de criar um enlace inclinado, vá por aí. Porque você, principalmente se ele é um enlace longo, tá? Você vai conseguir se livrar de alguns fenômenos de desvanecimento plano. E aí, enlaces maiores do que 50 km, aí é fundamental você atentar para isso. Tá? Seletivo, sempre que tem a questão de defasagem entre múltiplos caminhos, é isso aí que está associado. Tá? Então, múltiplo percurso atmosférico, duto. Tá? Olha como é que duto é importante. O duto ele entra tanto como um desvanecimento plano, porque ele dá aquela baixa da energia, porque você desacoplou a energia da antena, ele dá aquela baixa ali para toda a frequência do sinal, toda ela. Mas como ele também está associado a múltiplas vias que acontecem, ele também tem um componente de atuação seletivo em frequência. Por isso que duto é tão problemático, tá? Porque ele vai atuar nessas duas coisas, ele é seletivo e também tem uma atuação plana. Reflexão, tá? Isso tem muita importância em enlaces digitais, isso tudo, desvanecimento seletivo, porque ele é uma coisa que está acontecendo, né? Essa distorção ali no domínio da frequência, mas tem um impacto lá no domínio do tempo, na forma de onda no domínio do tempo, começa a ver o que a gente chama de interferência intersimbólica. É uma coisa muito crítica. E aí, finalmente, a gente tem, nessa análise de desempenho, a gente tem um parâmetro que em inglês, essa palavrinha aí, outage, ela não tem uma tradução tão boa assim para o português, muitas vezes a gente mantém essa palavra, que é quando a tua taxa de erro de bit está acima de determinado patamar, tá? E aí essa designação é bem genérica, que ela aborda duas coisas, que aí sim a gente tem tradução boa para português, disponibilidade e qualidade. As duas estão dentro dessa grande categoria que é o outage, tá? Que diz respeito ao funcionamento do teu enlace. Tá? Então tem elementos desse de propagação que eles tipicamente influem mais na disponibilidade do enlace, que é aqueles momentos em que ele vai estar funcionando e os poucos momentos ao longo de um ano, por exemplo, em que ele vai estar fora do ar. Tá? Isso é disponibilidade. Tipicamente ele é mais afetado por chuva, tá? Variações e condições de difração são parâmetros tão severos, tão importantes, que nos cálculos lá das recomendações da OIT, tipicamente eles entram como afetando demais disponibilidade. E qualidade, que é aquela situação de degradação, mas ele continua ali funcionando, tipicamente aumentou a taxa de erro. Dá aquela degradada, às vezes a transmissão dá uma piorada na qualidade, mas está ali funcionando. É a situação que a gente passa por isso. Né? Isso é qualidade. E aí, basicamente, os outros fenômenos, eles afetam. Não quer dizer que esses aqui não afetem, tá? Mas é como tipicamente a gente faz essa divisão. Isso tudo é muito bem descrito numa recomendação que é a mãe das recomendações quando a gente está fazendo enlaces em visibilidade, tá? De radiopropagação, que é a P530, que atualmente está na versão 17 dela. Que ela puxa, inclusive, algumas outras recomendações, você tem que fazer cálculos em outras para alimentar essa daqui, e o resultado dela
que é como é que você está em termos de disponibilidade, em termos de qualidade, né? Ela vai alimentar recomendações que dizem o seguinte: se aqueles valores que você obteve da P1530 são aceitáveis para um enlace internacional, para um enlace local, se aqueles valores de disponibilidade e qualidade então são aceitáveis. Porque se você vai lá e vê que não, você tem que voltar para o seu enlace e fazer ali uma coisa interativa até, né, para ver se funciona, obter um novo valor de margem. As coisas se traduzem muito na margem. Com um novo valor de margem, suas contas mudam todas e o teu enlace pode passar a ter disponibilidade e qualidade agora dentro do aceitável. Tá? Pessoal, então era isso. Tá? Esse vídeo eu acho ele muito relevante sobre esse assunto. São coisas que estão na cabeça do bom projetista de radiofrequência, então reparem como tem muita coisa, e como é uma área bem interessante que requer esse conhecimento de meteorologia, né? É uma área que até tem um nome, radiometeorologia, estuda muito dessas coisas que a gente viu nesse vídeo. Então espero que tenha sido muito proveitoso para vocês e a gente vai ter chance de conversar ainda de maneira síncrona sobre esses assuntos, então até mais.